Olha que legal, vamos ver. Ai, vamos ver, deixa eu ver. Chegar. Vamos. Olha, a Lucimar já está aqui. Oi, Lu, boa noite, obrigada. Sempre prestigiando as lives, obrigada. Vamos ver. Estou esperando o Douglas. Douglas, entra aí para a gente conversar. Ó, entrou. Vou te chamar, tá, Douglas? Só um minutinho. Vamos ver, aguardando. Olá. Oi, Ai, Márcia. consegui! Viu? Eu vi. Deu tudo certo! Tudo certinho. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo, tudo Sua ótimo. primeira Fe- live, né? Feliz em te ver. Isso mesmo. Gente, Ti- é a primeira Tinha, live do tinha, Douglas. tinha que ser contigo, né? É verdade, é verdade. Você tá bem? Tô ótimo. Recém cheguei, tava na natação com a filha, né? Cheguei, Ah, cheguei para me ajeitar aí para poder fazer a então tá live. bom. É a primeira live, então a gente vai conduzindo, calma que vai dar tudo certo. Bem, Com certeza. o pessoal vai entrando, a Lucimar tá aí, é uma super amigona. Então, que legal que ela tá privilegiando aí a live. É, ela- a gente se conhece já há algum tempo. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto bem legal. O Douglas, ele trabalha com artes marciais, então é um assunto que eu gosto bastante, porque eu entendo que tem todo um contexto aí, se a gente for parar para analisar, né? Não é simplesmente a arte marcial por ela. E aí eu vou pedir, vou passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre a carreira dele, como é que ele construiu esse legado em relação a artes marciais. E aí depois a gente vai conduzindo a live aí de acordo com que a gente vai falar sobre como que a gente pode utilizar os conceitos das artes marciais para dentro da nossa carreira profissional enquanto conceito e também nos processos de liderança de uma forma geral. E aí quando a gente fala liderança, eu não estou falando só se você é gestor, é liderança da tua vida também, da sua carreira profissional, o que que você utiliza. E aí o Douglas vai falar um pouquinho, então conta um pouquinho da tua história. A Lucimar falou que a primeira a gente nunca esquece, tá, Douglas? Então, Tô sabendo. então conta, É sempre assim. conta um pouquinho da tua história, como é que é uma história super legal. O Douglas, gente, só para contextualizar, eu conheci o Douglas num dos milhares e 500 milhões de cursos que eu já fiz. A gente fez o de hipnose junto e foi muito legal porque foi uma super conexão. A gente tipo se entrosou, foi muito legal. E daí para frente, dentro do que dá, obviamente, né? A gente consegue dar continuidade aí à nossa amizade. Porque ele é do Sul, ele tá em Canoas, não é, Douglas? Canoas, Rio Grande do Sul, exatamente. Conseguiu me escutar? Não, deu uma falhada. Canoas, Rio Grande do Sul, agora sim? Eu- Aí sim, agora sim. Então conta um pouquinho da tua história para a gente poder, para as pessoas conseguirem entender aí, até porque a gente está nessa live. Vamos lá. Eliana Martinelli, parabéns por você estar aqui. Ai, Ah, delícia! então, ah, bom, não tem como deixar de citar o meu pai, né? Porque ele, na infância dele, lá no interior, ele queria muito treinar arte marcial, né? Ele era fã do Bruce Lee e, Tá, e ele, junto com o primo dele,
eles Hum, treinavam em casa, né? Eles assistiam os filmes e treinavam em casa, iam no cinema, enfim. E aí eles tinham o sonho de treinar, de fazer. O meu pai, principalmente, tinha o sonho de fazer. Só que lá no interior não tinha academia e quando tinha um professor vinha e ia embora. Enfim, ele não realizou isso. hum, Aí, quando nós viemos embora lá da cidade de São Cepé, no Rio Grande do Sul, para cá, para Canoas, quando surgiu a oportunidade aqui próxima à casa abriu uma academia e começou a ter lutas ali, né? E aí ele uhum. enxergou essa oportunidade e me colocou lá. Então eu sou grato a Isso. ele, porque nada disso, né? Essa live que não estaria acontecendo com esse se não tivesse tido essa, tá ok? Então, iniciei lá em setembro de 1992, há 28 anos atrás. 92. Você tinha Então, quantos anos? eu tinha 11 anos de idade. E eu nunca esqueço, né? 11 anos. Dia primeiro de Caramba. setembro de 1992, numa Uhum. terça-feira, na aula das 16 horas. Nossa! Ah, eu Foi lembro, eu lembro. importante para você, né? Foi, foi É. bastante. E aí, bom, enfim, aí eu comecei a treinar, né? E eu olhava na época o filme do Karate Kid, né? E Ah, aí eu gostava muito do filme do Karate Kid, até eu tive, enfim, tinha que ser karatê, enfim, né, entrei no taekwondo, não foi no karatê, né? hum, E aí depois, até fui treinando, graduando, aí comecei a participar de competições na faixa verde, ali mais ou menos pela metade, vamos dizer assim. uhum. E em 1996, 4 anos depois, aí eu me formei faixa preta, né? Com 15 anos aí até a formação. Depois que eu me formei faixa preta, aí eu comecei a dar aula. E aí eu comecei a buscar, enfim, academias, né, para dar aula Uhum. de taekwondo na época, né? Então Ah, aí depois tá. eu comecei a dar aula em tudo que é academia e direto, formando Ah, equipes de competições, para ah, competições, né? que Equipe de legal. competição, porque o taekwondo, enfim, é um esporte olímpico, então tinha todo aquele apelo, né, do esporte olímpico, então a gente ia para muitas competições. Eu competia também. Eu competi durante 15 Tá, anos no competidor mesmo, né? Treinava para tá. competição, me preparava e ia disputar lá o campeonato. Lutava uma, duas, três lutas, quatro lutas, enfim, no mesmo dia. Aham. Hum, Buscando sempre aquela história da competição do esportiva, né? Pódio, medalha, troféu, tanto uhum. individualmente como com as minhas equipes, né? E aí depois eu comecei a ter e Sim. formar equipes maiores, né? Uhum. E então, dentro dessa história da arte marcial, iniciou assim, lá com 11 anos, depois com 15 anos me formei faixa preta e fui aprimorando, então. Mas aí um destaque bom para fazer é o seguinte, que embora eu gostasse da Certo. competição e preparava os alunos, o que me destacava, eu mesmo notava em mim, era que eu gostava, o que mais me apetecia, o que mais brilhava o meu olho, né, fazia meu coração Ah, vibrar, era a questão de ser professor. Era a questão de ensinar que o outro, era a questão legal. de eu pegar um aluno com asma, nada a ver com medicina, mas eu quero dizer, né, a questão do esporte, né? Nossa, Pegar um aluno aham. com asma, pegar um aluno com uma outra tipo enfim, de doença. Eu gostava disso, desse desafio, entendeu? Tá. Às vezes Aham. aparecia alguém que tinha mega condição, legal, show, mas eu Hum. gostava de ensinar e ver o desenvolvimento deles, entendeu? Então, Ah, isso que me destacava como professor, na realidade. ah. Aí meus alunos faziam o exame de faixa e eu via o resultado. Obviamente, Ai, né? que lindo. Eu Ah. acabava comparando que outros professores, não os resultados, enfim, mas a questão do posicionamento entre nós mesmos. Uns Hum. eles gostavam de treinar, gostavam de Ah. competir, mas não gostavam de dar aula. E tá tudo bem, né? Não gostavam de lecionar, de dar aula, e eu não. Eu gostava de Hum. competir, gostava dessa coisa toda, dessa atividade, mas a parte melhor para mim era de desenvolver o aluno, né? Às vezes pegar um aluno realmente, quantas vezes aconteceu isso, desacreditado, alguém, ou gordinho, ou muito magrinho, Sério? Nossa. ou sem Estima. poder psicológico e emocional,
e tu vê aquele cara se transformando com a arte marcial, Ah, entendeu? Tu que dando aula, legal. tu falando, e aí tu vê ele lá no campeonato e lutar com um cara que era top, e ele, e agora? Eu, não, vem cá. E aí conversar com ele, né? Enfim, Aham. alinhar as coisas e ele sair campeão, entendeu? Que Tipo assim, tá, tô citando um exemplo, legal. né? E o cara Sim, sair sim. campeão, ganhou do top lá, do cara que ganhava de todo mundo, nocauteava todo mundo, e eu, não, vem cá, calma aí. Uhum. E aí o cara, como resultado, isso. Mas não é só isso, né? Na vida, por exemplo, a questão, eu me lembro do Ângelo, né? Ah. Parou de usar bombinha. Ah, mas eu nunca vou Ai, que parar. E o pai e a legal. mãe, ele tenta, ele faz, ele já foi no médico, sei que lá, nunca para. Comigo ele parou. Fiz ele Santo acreditar que. Douglas. Fiz ele acreditar que ele podia. Olha E que ele parou interessante, podendo né? parar, tá? É lógico, isso é Então, enfim. importante, né? Porque senão, pelo amor de Deus, Olha, coitado do menino, eu fiz né? ele acreditar que ele podia. Ele parou e se deu É. mal. Não, não, ele parou não precisando realmente ocupar. Então eu fui lembrando agora que Ah. dentro dessa esse início, esse desenvolvimento dentro da arte marcial, é basicamente isso aí, né? Só, Então, basicamente, amava. só isso. Uhum, entendi. Só. É, Bobagem. os anos passam de um jeito ou de outro, né? Então, esses 28 É, anos, obviamente, a gente tem picos e vales, entendeu? Tem sim, momentos normal. ótimos, tem momentos de baixa, então o negócio é lidar com isso, né? E aí, depois disso, vem essa Ah, questão de tu desenvolver, ah, porque faixa preta é um estado de espírito, entendeu? Faixa preta não é só uma faixa na olha. cintura, não é para ser, né? Então, hoje eu acabo, depois a gente vai falar sobre esse assunto, mas enfim, trazendo essa questão como uma metáfora, né? O faixa preta, o samurai, Tá. entendeu? O samurai por causa dessas questões, né, orientais à arte marcial, dos códigos, né, da disciplina, de todo esse poder que se traz, que não é só uma faixa amarrada na cintura, entendeu? Tu ser faixa Sim, preta é tu ser diferente, tu tem que ser diferenciado, tu não pode agir como todo mundo, entendeu? E não verdade. por obrigação, é porque tu acaba sendo influenciado por isso, e aí tu vê que faz sentido tu não ser igual aos outros. E aí eu sei que eu agradeço muito, assim, eu agradeço, enfim, pro universo, né? E que Uhum. isso, com certeza, de alguma maneira, pode ter salvado a minha vida, né? Porque as influências na Ah, época de adolescente, tá. de escola, violência, droga, ou simplesmente, sabe, viver assim, a Bangu, como é que a gente diz assim, na gíria, né? Sentido, sem propósito, e numa linha, entende? Aham. E independente se foi uma linha que poderia ter sido uma linha melhor ou não, me Então, assim, manteve numa linha salutar. se a gente for parar para pensar, o que você comentou, né? Para você, a arte marcial, ela acabou sendo um guia para você, inclusive, tocar a tua vida pessoal. Então, por exemplo, É, num principal, né? processo, né? Num processo que nem você falou da adolescência, né? Às vezes, os pais ou não colocam ou não acreditam, né? De colocar os filhos num processo de arte marcial, porque talvez não tenha resultado, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele vai muito mais além do físico, né? Ele é muito mais o psicológico do que Muito. efetivamente. O físico é só um resultado daquilo que ele se dedicou para entregar, Na realidade é aquilo, né? né? A pessoa vai para lá para aprender a lutar, para aprender, nem entra até como competição, como para competir, né? Porque tem a questão do medo. Aham, Então tu entra para aprender. tá. Aí depois que tu começa a Sim, aprender, tu começa a te abrir para essa questão da competição, que só faz parte. Tá tudo bem. A tá. medalha, enfim, Aham, faz parte. Mas aí esse é o chamariz, é aquilo, como é que é? Eu te vendo o que tu quer, mas eu entrego o que tu precisa. Né? E aí a arte certo. marcial vem e te entrega junto com a luta, com o físico, toda essa carga aí da marcialidade, né? Arte, Uhum, técnica e sensibilidade, marcial, de guerra, né? uhum. Então, técnica e sensibilidade para a guerra. Claro que essa guerra hoje
é uma metáfora, né? Na época, há um tempo atrás, Sim, era sim. prática. E hoje é uma metáfora. É a guerra contra o quê? Uhum. Né? Contra a tua Às vezes sombra, contra nós né? mesmos, né? Exatamente. Na verdade, é todo dia. Nós contra nós mesmos. Exatamente. Nós contra Agora, nossos o Douglas, sabotadores. Hum, nem me fala, os nossos sabotadores são, acho que a nossa maior sombra e a gente fica lutando contra eles, né? Agora, se a gente fosse trazer para o mundo corporativo, né? Eu lembro que quando a gente fez, eu estou devendo um vídeo para o Douglas, gente. Mas eu juro que quando eu postar, eu vou colocar, tá lá. Eu juro que tá no meu OneDrive e eu vou pôr no YouTube, tá? A não gente deixa se gravou. perder, pelo menos. Não, não, tá salvo, mas é que a minha vida é doida, você sabe como é que é. Bem, Ah, vamos lá. Quando a eu sei, é gente verdade. lembra que a gente até conversou, que eu falei assim, poxa, você utiliza toda essa informação que você tem para as pessoas que estão no mundo corporativo, para as pessoas que trabalham e que tipo de conceito que a gente poderia utilizar, se a gente for parar para pensar, Uhum. enquanto a Lucimar, que é isso, tá devendo, tolo, tô devendo já vai fazer um ano, porque a gente terminou o curso um ano, né, Douglas? É isso aí, Um ano. faz um ano. Foi no É, carnaval, inclusive. é. Como que a gente pode pensar, pensando nos conceitos do que a gente tem de arte marcial, quando a gente fala para a questão de escolha de carreira, ou quando você está ali no seu dia a dia, de uma forma geral, dentro de um contexto corporativo, né? Os conceitos da arte marcial para um profissional, né? Então, vamos imaginar que quando você está lá dando seus treinamentos, que você vai fazer toda a parte de empoderamento, o que que você tira dessas pessoas, o que que você mostra para essas pessoas que elas podem usar isso, os conceitos da arte marcial para dentro do dia a dia dela, para o mundo corporativo, para a carreira dela de uma maneira geral. Tá. Número um. A palavra samurai, ela quer dizer guerreiro, tá? Então, Ah, samurai, legal. guerreiro, guerreiro, samurai é a mesma coisa, tá? Então, eu uso Uhum. samurai porque tem a ver com a arte marcial. Tá. Ah, a arte marcial, enfim, a pessoa praticar ou não praticar na vida pessoal dela, né, é dela, então tem que fazer Uhum. sentido ou não. Como é que Sim. o gestor ou a própria pessoa que pratica leva isso para dentro da empresa dela? Tá. A arte marcial está linkada a essa questão, sim, da guerra e sim do desenvolvimento para a guerra. Eu sempre vou fazer assim porque hoje em dia, né, é diferente as Sim. nossas guerras. Então, quando eu vou numa empresa, seja ela de qual setor que for, né? Porque Uhum. o que que é uma coisa que a gente tem que estar sempre linkado, né? Que eu sempre trago. Não tem como Hum. separar, não tem como separar, enfim, não tem como separar de área nenhuma, mas eu não tem como separar também a Ah, liderança, tá? Da arte sim. marcial. Não tem como, tá? Tá. Porque embora o soldado ou né, um cargo que não é de comando não está no Uhum. comando, a liderança, que nem tu mesmo disse ali na chamada inicial, Uhum. ela é autoliderança, É entendeu? verdade. Então, É. quando eu trago a arte marcial para dentro da empresa, e o gestor pode Uhum. levar também, da mesma maneira que eu levo, ele se desenvolve e depois vai lá e desenvolve os outros por esse meio, ele tem que, na verdade, o que que ele tem que não, é o que que ele faz com essa Uhum. metodologia, né? Ele vai Tá. ler, por exemplo, A Arte da Guerra, né? A Arte da Sim. Guerra hoje tu sabe que é um livro que Sim. ele é hoje tido para negócios, é um livro para Eu negócios, usei na né? faculdade Para quando eu fiz. É. então, pô, Sun Tzu, há quantos 5.000 anos atrás, até separei aqui, ó. Esse aqui é o meu de estudo que eu Olha, risco então nele, já né? é dica de livro para live. E, e esse aqui é o da Milena, ó. Esse aqui é o da minha filha. Ah, ai, que Aí lindo! eu comprei Com um uma para capa ela diferente. com uma capa diferente, com um dragão para ela, né? Para mover o interesse dela. Ela já sabe ler, Isso ela aí. só tem que ir lendo aos poucos ali, e tirando as dúvidas comigo. É. Então, o que que Aham. acontece? Eu levo lá o despertar, e aí vem os meus termos, né? O assoprar de Aham. brasas. É o Ah, despertar, o tá. cara tá dormindo. O despertar do poderoso samurai interno,
né? O guerreiro interno. Uhum. Enfim, o cara que acorda para a vida, acorda para a meta dele, acorda para o trabalho Tá. dele, acorda para as regras da empresa, acorda para o porquê que ele está ali dentro. E aí o porquê dele pode ser a Tá. família, pode ser ele próprio, tá tudo bem, Sim. entendeu? Uhum. É, o filho, enfim, ele vai se dar conta, e aí vem o coaching para linkar com isso, né? O que faz É, eu ia te sentido para ele. perguntar isso daí, exatamente. Aí eu acabei linkando, entendeu? O que que acontece? Isso. Vem toda essa história da arte marcial, mas depois vem, que é desenvolvimento humano, mas depois Sim. vem com um toque, como é que eu vou dizer assim, especial do coaching. Porque aí ele harmoniza tudo, entendeu? Aquilo que poderia ser Uhum. impositivo, que poderia ser contra a Sim. tua vontade, e aí gerar um gap emocional, e quando vê o cara tá pedindo demissão, quando vê o cara tá chutando balde dentro da empresa, enfim, né? Aham. Com o coaching tu vem e tu faz acontecer pelo viés da arte marcial sim, com os valores, os Uhum. princípios, a missão, isso tudo está Tá. linkado, né? Sim, Que é vem verdade. tudo dentro da liderança, né? Não tem como Verdade. deslinkar isso. E aí tu traz tudo isso. Aqui. Voltou. Uhum. Voltou? Voltou. Tomara que não comecem a tomara que não comecem a me ligar agora. Aham. Aí, enfim, aí o que acontece? Quando eu vou lá, eu faço o quê? O despertar do poderoso samurai interno. Eu faço o cara acordar para que ele descubra, e quando eu digo eu faço, seja num processo de coaching group, seja num processo de time, ou seja num processo individual, né? Com o executivo, enfim, Tá. para que ele desperte, acorde, aí então ele tem uma brasa que é o coração dele. Então eu vou assoprar Uhum. essa brasa, vai despertar uma chama perfeita, que é a chama do acordar. E ali ele vai descobrir os poderes dele. E aí hoje, Que legal. ultimamente, eu venho alinhando a minha linha para essa questão de tu Aham. descobrir, porque todo mundo tem o poder, todo mundo tem os Verdade. poderes. Só que tu tem que durante a vida tu vai analisando, tu não sabia, tu vai dizer, mas eu podia fazer isso e não sabia. E olha só, eu já podia estar fazendo isso porque eu já sabia fazer, só que eu não tinha me dado por conta ainda. Então, todo É esse verdade. descobrir os poderes, e não basta descobrir. Uhum. Porque muitas vezes tu vê que tu tem o poder, pô, legal, sei fazer isso. Só que tu não assume. E o que que é o assumir? Assumir é tu apontar o dedo para ti mesmo no espelho e dizer, isso é meu, também por direito. E aí tu assume a tua hombridade, tu assume o teu poder pessoal de ser humano, e aí tu põe em prática, que é o famoso entrar em ação, né? Que Aí tu legal. não elimina teu medo. Aí o funcionário, o gestor, enfim, dentro do mundo corporativo, todos são seres humanos. Por trás de uma empresa, seres humanos. Por trás de um cargo, um ser humano. Né? Por trás de Sim. tudo tem um ser humano. Então, o que que é inerente ao ser humano? Medo. Né? Então, Ah, todo mundo tá. tem um medo. Todo mundo tem o seu ponto Uhum. fraco. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que, eu vou tentar eliminar meu medo. Eliminar o medo não vai dar, cara. Tu vai ter que o quê? Aumentar a tua coragem. Aí, enfim, Ah, eu sei falar em público, mas eu interessante não me isso. movo para falar em público. Aí eu Aham. vou lá e aumento a minha coragem e aumento a minha autoconfiança, entendeu? Sem se tornar Tá. arrogante. Uhum. Então, eu aumento a minha E aí você usa. autoconfiança e vou É lá e interessante. faço o que eu tenho que fazer, porque assim, aí eu descobri o meu poder e aí eu assumi ele. Quando tu assume é o quê? É decisão, a mãe da ação. Tu toma a decisão e entra em ação. Uau. Aí tu vai lá e levanta a mão e diz, Verdade. olha, essa meta é minha. Quem é que vai assumir? Eu vou assumir. Ah, quem é que isso? Eu. Aí tu começa a se autoliderar e daqui um pouco tu já não está mais só se autoliderando, porque aí tu te destaca dentro da empresa, ou dentro do grupo, dentro da equipe, esportiva, Aham. por exemplo, tu te destaca e daqui a um pouco tu já é o capitão. Daqui a um pouco tu já é o líder de uma equipe. É E verdade. assim, o que que acontece? Tu te desenvolve dentro da área profissional. Uhum. Então tudo está linkado à questão, claro, das metáforas do samurai, as metáforas do guerreiro, a Sim. metáfora do fogo no coração, mas para te desenvolver a tua liderança. Não tem como fugir. Eu sempre digo, quando eu falo, enfim, nos treinamentos, tem três coisas, não tem como fugir, né? Vendas, empreendedorismo e liderança. Não vou me deter nesses É dois, verdade. mas o que acontece? Não tem como fugir.
Tu vai ser exigido nas 3 áreas. Tu vai ser É exigido mesmo. vender. Vender tua ideia, vender tua. E quando tu começa a procurar apoio e começa a ver que as pessoas não te apoiam, tu vê, puxa vida, vou tentar não falar palavrão, tá, Marco? Puxa vida, puxa Ah, vida, eu não sei vender. Meu Deus, eu vou ter que ler lá Dale Carnegie, eu vou ter que ler As Armas da Persuasão. Cara, tu vai ser exigido. O que pode acontecer é tu é ser um mau verdade. vendedor. Tu vai ser exigido a empreender. É, Qual é o maior empreendimento? A tua vida. Então, tu pode ser o quê? Um mau empreendedor. Mas tu vai ser exigido. E com a liderança não é diferente. Por quê? diferente, né? Autoliderança. Se tu não te liderar, tu não entra em ação, tu não assume risco. Tu não toma decisão, entra em ação para assumir risco e colher os teus resultados. Quais resultados? Cara, o que tu colher e merecer. Entendeu? É Aquilo que tu verdade. merecer, tu vai colher. Cada um não tem como Uhum. fugir. Cada um colhe o seu resultado, seja bom ou ruim. Então, claro, eu fiz uma amálgama aqui, né? Eu juntei, Sim, peguei sim. Eu tô uma linha pensando não aqui, muito, que é para mim também. não muito focada, mas Ah, focada, mas um pouco mais larga, para que a gente consiga entender isso de uma forma mais abrangente, não tão técnica, entendeu? O que que eu vou dizer pro cara sim. fazer? Cara, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Até, Tem que até, despertar até todos esses porque. significados. Isso, exatamente. Eu acho que esse é o grande. Até quando a gente vai dar treinamento, né? Porque às vezes quando a gente está dando treinamento, se você não souber o que a equipe busca, o que aquelas pessoas estão buscando mesmo, o que elas estão querendo, você acaba falando para o vento e aí não é muito legal. Mas Fala, quando você falando pro. acaba, né? Falando pro vento, tipo, assim, a pessoa fala, ah, não, que é isso, né? Esse cara tá aí falando um monte de coisa e, tipo, não faz sentido. Uhum. E eu acho que essa questão do significado é uma das coisas que pra gente, enquanto ser humano, pra gente, enquanto alma, tudo que a gente está buscando, o nosso propósito aqui na Terra, vamos pensar assim, né? Fica meio metafórico, mas é verdade. E pensar que eu acho que um pouco do que está acontecendo muito hoje no mundo corporativo, seja qual segmento for, as pessoas estão perdendo exatamente isso, o significado, né? O propósito. Por que que eu estou aqui, né? Então, é o que você colocou. Tá bom, o propósito pode ser o meu filho, e pode ser uma própria promoção, pode ser a minha sobrevivência, subsistência, não interessa. Mas se você sabe por que que você está ali, fica muito mais fácil para você entender algumas coisas e até passar por cima de algumas coisas que está incomodando, vamos dizer assim. Se você não entende esse significado, é como se, é o que eu falo, é um dia comum, né? Mais um dia comum e fica muito pesado. Trabalhar 8 horas sem significado e não saber por que que você está ali é muito pesado, né? É muito pesado. Eu acho que esse tipo de ferramenta é uma ferramenta que eu entendo, eu vou falar ferramenta, tá? Pode brigar comigo, não tem problema se eu estiver errado. Mas é que eu acho que é uma, assim, eu penso que é uma porque uma coisa é você estar, vai, numa academia praticando, outra coisa é quando você pega aquilo que você aprendeu dentro da academia e traz isso para a vida e fala como é que eu posso transformar isso daqui num significado que eu possa colocar dentro da minha vida no meu dia a dia, né? Então acho que esse é o grande desafio para quem quer se propor a buscar colocar isso na vida mesmo. O livro do Arte da Guerra, eu gosto da parte que ele fala de estratégia, né? Que tem uma parte que ele fala de posicionamento de campo, onde cada um tem que ter, como que dependendo de onde você está, no campo, do lado do campo da batalha, é a forma como você tem que agir. Então, você tem que entender o teu inimigo, né? Para você poder atacar, vamos dizer assim. E às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, né? Que é aquilo que a gente fala do nosso lado luz, do nosso lado sombra. E quando a gente às vezes está ali no nosso dia a dia,
na nossa carreira, às vezes a gente não está muito feliz ou está buscando outros desafios e fica se questionando. Eu até brinco que quando eu faço mentoria de carreira, eu sempre falo para as pessoas assim, calma, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, você tenha calma na tomada de decisão, porque quando vem, principalmente transição, as pessoas não estão felizes. Eu quero mudar. É difícil vir um processo de transição de carreira que a pessoa está feliz. Ela sempre vem porque ela não está feliz com o chefe, não está feliz com o salário, com os colegas de trabalho, essa coisa toda. Só que sempre eu falo assim, calma, espera aí. Primeiro vamos olhar para dentro. Então, dependendo se a pessoa é muito cética, fala, nossa, mas eu vim para falar da minha carreira, né? Vamos supor, né? Tipo, não, você quer olhar para dentro? Eu quero arrumar outro emprego. Não, filho, primeiro você olha para dentro, se cuida, né? Olha para o seu eu e depois você vai chegar onde você quer. E o que que costuma acontecer? Que é uma coisa muito comum. Às vezes o problema não está no trabalho, né? Porque a empresa não vai sair do lugar, a política não vai mudar, é aquilo dali, acabou. Agora, como é que eu enfrento ou como eu olho para aquilo dali de uma maneira diferente? Aí a gente entra, eu com as minhas ferramentas e no seu caso, você com as suas, que eu acho que é uma das coisas que... E falando em liderança, né? Você começou a falar do processo de liderança, a gente hoje... Eu vejo que falta um pouco dessa coisa do líder servidor, né? Do líder que se posiciona na frente do campo de batalha e fala para os seus soldados, olha, ao meu Ah, sim, sinal, sim. de acordo com a Uhum. estratégia que nós desenhamos, vamos atacar, né? Acho que Exato. eu vejo até seus vídeos, que você coloca sempre uma posição, sempre de samurai mesmo, né? De tô na frente, de peito aberto, tô na Exatamente. frente e vou enfrentar. E eu acho que falta um pouco disso quando a gente fala de liderança, né? A gente tem muitos gestores de processos e resultados, mas a gente está faltando a questão de você ser o líder e, além de tudo, que a gente fala de líder servidor, né? Isso é acho que é um dos grandes desafios que as pessoas acabam sempre sendo promovidos por questões técnicas e não comportamentais, não por gestão. E aí, conforme a pessoa vai crescendo e se desenvolvendo, se ela não for buscar isso, fica mais difícil, né? Se a gente for parar para pensar. Então, essa questão da arte marcial, nessa questão da liderança, né? Como que a gente poderia trazer isso, né? Tipo assim, sei lá, quero ser um líder. Eu vou usar, você falou bastante de valor, de propósito, de missão, mas como é que você poderia sugerir, se você fosse fazer um treinamento, vamos lá imaginar, para liderança, o que você falaria, né? Para os caras que estariam ali na sua frente em relação a isso. Queria mandar um beijo para Deise e para Mari, que elas estavam aí só para falar oizinho. Eu vi vocês, tá, gente? Aqui não deu. Oi, Fê, a Fê foi minha aluna na faculdade, né? Mas vamos lá, não foge não, responde aí. Assim, ó, claro, tu sabe, tu dá treinamento também, primeiro de tudo eu vou dizer, Sim, contrata a Márcia lá em São Paulo para fazer isso. O que que tu verdade. fala fazer? Tá. Então, assim, o que eu quero te Ai, dizer é que tu dá treinamento, sabe que são vários, né? Tem vários viés, várias áreas ali que tem que desenvolver. Eu falo muito de sim, comunicação, eu falo ali que tu estava é, falando, eu estava linkando antes sobre a estratégia, que aí tu falou da arte da guerra, que é. tem uma parte de estratégia. Na verdade, todo ele é estratégico. Estratégia é tu pensar corretamente, né? Tu fazer Uhum, cálculo, né? Tu planejar, sim, simplesmente, né? Tu fazer é. algo que vá, né? é, uma ação vá impactar outra positivamente, que dê tudo certo para ti. A gente sabe que nenhum plano sobrevive intacto ao campo de batalha, né? A gente faz Sim, o plano e entra e ajusta no meio. O que que acontece? exato. Tu vai redesenhando a tua estratégia no meio do caminho, Uhum, né? Empreender é tá, assim, né? É uma loucuragem. Então, é ah, verdade. são Tem várias, razão. são várias nuances que a gente aborda ali. Independente da nuance que eu vá abordar, seja comunicação, seja falar sobre as competências, porque aí a comunicação vem como o quê? O que que eu abordo? É a liderança e as Tá,
competências de liderança. Quais são as competências, as habilidades que um líder tem que ter, né? Ou seria Certo? melhor que ele tivesse, né? Para que ele atinja essa condição do líder servidor. Enfim, do líder que toma a frente, que assume a responsa, entendeu? E que não fica assim, ó, olha, eu lidero, mas é de canto, entendeu? Eu lanço Isso, e é. depois eu vejo o que, que vai dar, e aí depois que tudo tiver ali que eu vejo que assim, ó, não resta mais nada, agora eu vou lá e vou pegar os cacos que junto e vou juntar. A gente sabe que não é o ideal, né? Liderança é liderança. Então o Não, cara tem que é. assumir a frente, né? Assumir a frente. Então Exatamente. é aquela figurinha dos posts que a gente vê aí. É vamos, né? Não é vai, é vamos. O Uhum. cara assume a frente. É. Eu gosto de filmes de guerra, enfim, tem tantos filmes aí, tantas guerras O antigas, Gladiador né? fala bastante disso, né? Gladiador, exatamente, e filmes Sensacional. até É aquele. e até e até filmes de guerra mesmo, né? Mais modernos, Segunda Guerra Mundial, tem o Band of Uhum. Brothers, porque o que que acontece? Ali tu vê claramente o líder que está querendo ser líder, e o cara Uhum. que assumiu a posição de alfa. E quando eu digo cara aqui, Ah, obviamente, legal. não tem gênero, tá? Ó, Sim, tu sim. sabe muito bem, é homem e mulher. Às vezes Normal. eu falo nos vídeos Sim. meus e falo assim, hombridade, a tua masculinidade. Claro que naquele momento que eu falo masculinidade eu lembro do homem, mas está tudo amplo porque tem tanta mulher que é líder assim, ó, num nível que tu não consegue lembrar de outro homem perto em relação à liderança com tanta mulher que eu vejo por aí, que eu Verdade. acesso, que eu leio, que eu busco. Cara, então quer dizer, a questão não é essa, né? A questão Aham. é o quê? É tu assumir a tua posição de alfa. Alfa é o quê? Tem a ver com gênero? Não. Alfa é o líder, é o cara que toma a frente, é o cara que toma a decisão, e aí a questão é o quê? Assumir o Se risco, posiciona. né? Aham. E quando eu dou, às vezes, os treinamentos, eu pego porque eu já começo a dizer, ó, pessoal, tem vários papéis. Agora aqui, eu comunicador que está falando com vocês, tá tudo bem? Tô É rindo. Mas verdade. vai ter um momento no treinamento que vocês talvez não vão me reconhecer muito, que é a É hora que eu vou verdade, assumir gente. um executor, Oi. Dá entendeu? medo. E aí eu digo assim, lembrem-se, vocês vão precisar lembrar, porque na hora eu vou estar em flow, eu vou fluir, entendeu? E aí a minha tela, o meu seio vai franzir, eu vou falar firme, vai ser intenso. Lembra, E é eu sou o verdade, viu, cara que gente? Isso tô, acontece. É verdade. eu sou, eu sou o cara que eu tô do lado de vocês, né? Eu sempre digo assim, imagina um guerreiro gigante, feio, que intimida e que dá medo. Tu quer ele Hum. contra ti ou tu quer ele a teu favor? Ah, não, meu favor. Uhum. Então, tá aí. Por É mais verdade. cara feio, por mais que a minha voz seja forte, isso aqui é amor. Amor porque se importar. Eu me importo que tu acorde, eu me importo que tu entre em ação, eu me importo que tu saia dessa função de beta ou de ômega, lá, o último, Hum, entendeu? E assuma a posição de alfa, que eu digo dominante. legal. Dominante não Tá. é dominar o outro, subjugar o outro. Dominante é se dominar, Se posicionar. né? Se dominar, né? Então, o momento que tu te posiciona, te domina, tu assume a posição de alfa e aí tu começa a ser o que? Algo que todo mundo gosta e todo mundo quer. Respeito. Ah, Respeito. Não boa. tem ninguém que levante a mão, por mais que desrespeite o outro, que diga, não, mas eu adoro ser desrespeitado, por favor, me desrespeite. Não. E Não aí tu mesmo, né? começa a colher, Verdade. tu começa a colher os É, benefícios. Entendeu? E aí tu é assume a verdade. posição e tu começa a colher os benefícios. Então, quando eu abordo essa questão de quê? De despertar o cara, a mulher, a equipe, enfim, para que o atleta, para que ele assuma a É, posição de alfa. No momento que ele assume a posição de alfa, tudo começa a convergir. Tudo começa a andar em linha, tudo. É aquela questão que tu falou de universo ali, eu também acredito nessa coisa. As aham, energias começam a convergir. Por mais que tenha energias contra, sempre vai ter, sim. as coisas começam, né, num ritmo. Pode ser num ritmo, não é no ritmo que tu gostaria. Ai, o ritmo 10, tá dando tudo certo. O universo Hum, todo tá a meu favor. Não, pode ser que ele não esteja todo.
Mas Uhum. conforme tu te move, assumindo a liderança como alfa, como líder da matilha, da alcateia ou do bando, enfim, eu uso muito o Sim. leão, né, e o lobo como arquétipo. Tu vai vendo Ah, que as coisas vão começando a se alinhar, as pessoas vão começando a olhar diferente e talvez tu realmente, muitas pessoas tu vai perder nesse caminho, mas talvez pensa por outra perspectiva. Eu perdi ou eu estou ganhando quando essa é pessoa verdade. não veio? Uhum. Porque talvez a pessoa tenha visto tanta firmeza na tua integridade, na tua ética, no teu caráter, né, na tua posição Aham. de líder, que ela pensa assim, pã, eu passo todo mundo para trás. Esse aí não vai dar. Então a pessoa larga É, fora, entendeu? Então tu também acaba olha que legal. correndo, a tua luz vai avançando e a escuridão vai recuando. E aí aquele que é luz se aproxima de ti, e aí vocês fazem parceria, e aí o Douglas conhece a Márcia. Não, É e olha que mais ou legal. menos assim. É, que legal. E você está falando isso daí, eu estou pensando muito no líder servidor, né? O líder servidor, eu tenho um pouco dessa característica, assim, né? De botar. Eu vou treinando, 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 apoio, 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 que nem a águia, né? Aí joga o bichinho, vê que não dá pra. Volta, põe no ninho de novo, aí depois você joga, até que vai chegar uma hora que a pessoa vai conseguir andar sozinho. Mas você dá esse apoio enquanto processo de aprendizado, e é o que você está falando, né? As pessoas que não estiverem muito aderentes àquele processo, não está afim também, não gosto do jeito de gestão ou da forma como a pessoa atua, é natural que as pessoas vão embora. E que bom, porque eu acho que tem que ter sinergia, as pessoas têm que ter sinergia. E essa coisa de vocês, e tem o líder por exemplo, né? O líder por exemplo, não necessariamente ele precisa ter lá uma carteira assinada escrito chefe, né? O líder, seja lá o que for, ou o gerente, ou seja lá o que for. Ele tem muito aquela pessoa que o posicionamento da pessoa já é um posicionamento de liderança, de desenvolvimento de pessoas. O fato da gente estar aqui já é uma posição de liderança, da gente querer mostrar para as pessoas que também existem outras coisas que dá para fazer. Também, ó, olha que legal essa ferramenta que você pode usar quem não está no Sul e quem não está aqui em São Paulo, mas pode estar em outro lugar, entrar numa academia e olhar para isso e falar assim, poxa, eu posso usar isso na minha vida e mudar totalmente o mindset de uma forma que, quando você vê, você fala, putz, eu transformei a minha vida, né? A minha irmã falou é líder voluntário também, tem líder voluntário também, exatamente. Então, são as pessoas que se propõem a, se posicionam na vida como líder e tá ali de uma forma ou de outra para desenvolver, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, né? De Sim, que não é trazer o líder essa. que tem a insígnia, mas ele tem na Isso, vida dele o exato. poder É, de liderança, né? Ele é assim, exatamente. e cá entre nós, né? Eu já trabalhei de carteira assinada, enfim, já fui funcionário de Tá. empresas, de pequenas e grandes empresas. Então, cá entre nós, é o que a gente mais vê, né? Muitas vezes não digo, mais vê, não é uma regra, mas É, muitas vezes aquele que tem a insígnia enfim, por A ou por B ele está ali, mas tem tantos outros que são seguidos, entendeu? E que sim. não tem as divisas no É, ombro, entendeu? com certeza, E é é isso que tu verdade. falou, porque e aí o cara Aham. vai lá, ele pega, ele ensina, ele faz junto, ele leva, então quer dizer, tá aí a liderança, entendeu? A Porque ele liderança assumiu dentro nata, dele, né? ele despertou, descobriu. Às vezes nem se deu conta e descobriu, mas o interessante é que tu faz uso em prática daquilo, né, É e verdade. começa a influenciar os outros, né? Uhum. Nosso poder não adianta, a gente está sempre influenciando, é o ambiente, né? É que nem tu agora tu falou ali, eu lembrei, do ambiente, que o cara vai para É o academia treinar, né? ambiente. Ele vai se pôr numa situação onde ele vai receber estímulos, tá? Sim. Ele vai receber estímulos, e esses estímulos vão. E aí, isso eu trago para mim, né? Tem um outro trainer aí, Uhum. que é meu colega, a gente é muito parecido e a gente nunca se conheceu e tem vidas diferentes. Eu comentei com ele como Ai, que
Aí eu fui ver, o cara é faixa preta também, o cara... Aí a gente pensou, meu Deus, olha quanta coisa parecida, que ele contou da história dele, de como ele age, de como ele reage, aquela coisa toda. E aí a gente chegou à conclusão, claro, nós recebemos os mesmos, entre aspas, estímulos semelhantes, Aham. parecidos. Então, quando tu te põe lá nesse ambiente, eu vou me propor a ir lá para academia sim, vou fazer arte marcial sim, tá? Seja, eu quero emagrecer, não interessa. Mas o que interessa é que sim, tu vai te Então. expor, tu vai te expor a isso, e aí automaticamente, como é a vida, um dia após o outro, conforme tu vai criando crenças, tu vai criando hábitos, isso vai introjetando em ti. E daqui a um pouco tu tá com uma energia forte, tu tá com uma energia de liderança, tu começa a te autorrespeitar de uma maneira que tu não só respeita o outro, tu exige o respeito, e porque tu te respeita, tu começa a fazer aquilo que é necessário tu fazer para a tua vida. Seja sair da empresa porque tu Hum, não gosta do cargo e tu tá ali indesejadamente por ti mesmo, ou então, já que eu tô aqui, botar em prática a disciplina. sim. Porque disciplina não Olha, é isso é legal. tu fazer o que é confortável. A disciplina ela é Ah, exigida quando tu tem que fazer o que é confortável. Tu não precisa de disciplina para fazer o que é gostoso, que tu te diverte, tu vai não. lá e faz, tu nem pensa. É Agora, verdade. não adianta tapar o sol com a peneira, a gente não está no mundo dos morangos, nem do mundo cor-de-rosa, nem dos ursinhos carinhosos. Cara, tu vai ser exigido a Boa. hora ou outra a fazer alguma coisa, a fazer alguma coisa, e muitas, que tu não tá afim, É entendeu? Tu verdade. não tem tempo, né? E aí, por determinado tempo, tu vai ter que reduzir as tuas horas de sono. E aí, o conforto da cama, o conforto. Bom, nem vou citar a linha de confortos que vão te sabotar, vão te puxar para trás. E tu vai ter que pegar e É, pensar, cara, eu tenho que ter disciplina. Aí tu é decide verdade. fazer. Acabou, não interessa o que tem que ser. Tu vai ficar sem dormir, Uhum. tu vai ficar de mau humor, tu vai ficar não sei o quê, não interessa. Tu vai ter que passar por aquilo e tu vai ter que decidir fazer. E aí é a palavra disciplina, que na arte marcial, a princípio, na parte raiz, né, mais antiga, era muito focado e exigido, né? É verdade. Então, Aham. disciplina é algo que tem que. Tem muitos vídeos novos sobre disciplina aí, que são legais, que é uma visão diferente, entendeu? Que você vai Ah, agradecer a tá. disciplina, a dor da disciplina, depois quando tu colher os resultados, tu vai se sentir aí numa zona legal, tu vai expandir a tua zona de conforto, né? Fugir da zona Aham. de conforto não é a questão é que tu tem que expandir ela. Se eu tô no A e tá confortável, então eu tenho que forçar o B. Quando eu forçar o B, daqui a um pouco eu vou me dar por conta que eu tô quase indo pro C e que o B não me dói mais. Não me dói mais o B. Ai, meu Deus do Não me céu. dói mais acordar às 5 da manhã. Não me dói. Por quê? Porque eu Não? Tadinho. expandi a minha zona de conforto. Entendeu? Triste. Mas você está falando isso daí, teve uma... Quando eu fazia mestrado, né? Mestrado é um curso pesado e Pensei nisso. te requer muita energia psicológica, física, né? E tempo, né? Porque você corre contra o tempo, né? É diferente de quem consegue se dedicar. Eu, particularmente, tinha que trabalhar e, né? Era quinta, sexta, sábado as aulas, à noite. E o dia corre normal. E chegava assim, os professores, às vezes tem que ler não sei quantos artigos para entregar para a próxima aula. Mas, tipo assim, quinta, sexta, né? E sábado, né? E aí eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E às vezes eu não dormia, eu ficava lendo o artigo, fazendo a apresentação, que você tem que apresentar, né, no dia da aula lá, fazer uma síntese, né, de 3, 4 artigos científicos e tem que apresentar. E assim, quando vinha a demanda, você fala, meu, não vou conseguir. E aí você vai fazendo, a madrugada vai entrando, você fala, gente, 2 horas da manhã eu preciso dormir, 3 horas da manhã eu preciso dormir, gente, eu não consigo terminar. E aí tem várias coisas que conforme, né, você vai, vai passando. E aí quando você vê lá, você fala, sei lá, 5 horas, terminei, entreguei. E quando você vai lá e apresenta, é outra coisa, né? Tipo, você fala, puta, dever cumprido, está acabado, né? Geralmente morrendo de sono, né? Mas é como se fosse um dever cumprido. E assim, durante 2 anos você faz isso várias vezes, mas aí é o que você estava falando, de disciplina e meta, né? O que você quer, né?
Porque se você quer alguma coisa, você tem que ter a disciplina e você tem que ter a sua autorresponsabilidade e de uma forma ou de outra você tem que se comprometer em estar lá. Então, para mim, eu tive que trabalhar, e eu tinha tido uma experiência não tão boa anteriormente na mesma situação, e aí eu tive que trabalhar uma questão de autoestima, me posicionar, saber do meu valor, que de uma forma ou de outra eu tinha que passar por aquilo e que eu ia conseguir. Então, se eu não tivesse muita certeza do que eu queria, eu teria desistido com certeza. Então, é assim, eu acho que é mais ou menos esse. E não vou falar para você que foi fácil, né? Porque as pessoas falam assim, depois que você termina, tá tudo bem. É o que você falou, acordar 5 horas da manhã não me dói mais. Porque você vai treinar e tal. Mas até você criar todo esse mindset, toda essa disciplina para você ir lá fazer, não é uma coisa da noite para o dia. Eu não acredito, não desmerecendo, mas não é isso, mas eu não acredito. Então, acho que, mas no teu caso, você vive a arte marcial no teu dia a dia. Eu vejo com a tua filha, eu vejo os vídeos que você posta, aonde você leva, você bota isso para ela, isso já para ela já vai entrar e já vai ser uma coisa que é nata. E quando vamos por, aí é uma das coisas que você está falando de treinamento, né? Eu acho que quando você entra naquela parte que se fala da chama, do coração, do dragão e de não sei quem, não sei o quê, dependendo de como. Porque eu sei que você faz esses negócios. Você fez alguns negócios lá no curso que eu lembro. Quando você fala dependendo de como a pessoa que você. Se ela for muito cética, ou se ela for aquela pessoa, que é isso daqui, né? Ela na realidade, não está nem preparada para se entregar, para poder sentir, né, aquilo tudo que está acontecendo, né? A Mônica falou, há líderes que te encorajam e outros que faz você se sentir um nada. Mas aí ele não é líder, né? Aquele que não te encoraja, que faz você não se sentir mal, com a estima baixa, ele não é líder. O líder que te engaja, o líder que te encoraja, que se posiciona, aquele sim é um líder, né? Ele vai lá porque assim, já teve situações de pessoas que errou, e aí a questão é como é que você vai lidar com o erro. Hoje, com as tecnologias que a gente fala dentro das empresas, puxando um pouquinho para essa questão de inovação, a gente hoje está trabalhando muito mais o erro no sentido positivo, o que eu aprendi com o erro, do que com o erro no sentido de você ir lá e reforçar o ponto negativo em relação à pessoa. Então, acho que isso são aprendizados. A sociedade vai mudando e a gente também vai se adequando para o bom, obviamente, né? O ruim a gente joga fora. O Mariano falou, líder é tornar os outros mais fortes. Exatamente, é isso aí. É você chegar, engajar e mostrar de uma forma positiva, obviamente, né? Não vejo de outra forma. E eu acho que, por exemplo, se você está lá mostrando essa questão do fogo, né, tal, e aí a pessoa, né, porque é uma metáfora. Você está metaforando, ok. Mas o quanto que a pessoa vai entrar em flow e vai aceitar aquilo dali, dependendo da pessoa, ela vai falar, isso aqui é palhaçada. Mas talvez ela não está nem aberta para receber aquilo dali, e às vezes não está nem no lugar que ela deveria estar, dependendo do objetivo que ela foi. Principalmente se for um processo de liderança, né? Essa pessoa, ela não tá afim mesmo, tu sabe, a gente sabe, que nada acontece. Ponto. Se tu não te Nada permitir, é a questão da acontece. permissão. Então, se a pessoa não se Exato. permitir, se ela não está no processo de se permitir, já era. Ponto. Pode ir embora, vamos É poupar verdade. tempo, né? Vai ler um livro que vai render mais. É uma É. minoria. E também nós, tu sabe, a gente faz um rapport, né? Uma conexão de Isso. confiança para que a pessoa entenda, né? Que eu estou na jornada, eu como treinador, enfim, coach, enfim, dependente da Do metodologia e da papel, né? forma Uhum. que a gente do papel que nós vamos nos posicionar, é deixar Uhum. claro que ela pode confiar e fazer esse processo de confiança de uma maneira que a pessoa se sinta confortável para se permitir. Tirando aquela que Exato. realmente não vai estar afim porque ela quer pedir demissão, ou porque ela brigou, que ela está com um gap emocional aqui muito grande, muito forte, ela vai ter que trabalhar isso de outra maneira. Talvez ela vai ter que realmente É sair dali verdade. porque ela tá desconectada da missão.
E É tá tudo bem. verdade. É aquela história, tu prefere treinar o funcionário e ele vai embora, ou tu prefere não treinar ele que ele fique, né? Essa aí é antiga. É. Cara, imagina, tu vai ficar com o funcionário ou com o colaborador, enfim, com a pessoa na tua Uhum. equipe despreparada, então, cara, prepara. Se ela foi, tá tudo bem. É melhor porque É algum verdade. preparado vai ficar, né? Então, essa questão da Sim. permissão. Então, tem que trabalhar bem essa questão para a pessoa entender e se permitir. Ela tem que se abrir, ela tem que confiar. E aí é o processo de confiança que a gente faz, né? Que é um dos Então, a pilares da gente arte marcial também, né? exatamente, tanto de Uhum. confiar no teu mestre, no que ele diz, confiar no teu É. professor, né? E Aham. aprender a confiar em si mesmo, nos seus instintos, na tua intuição. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nossa. Desculpa, Uhum. desculpa não estou falando nada errado, mas o que eu quero dizer é, as pessoas às vezes, intuição, nada a ver, isso cara, Ah, sim, sim. É muito depois que tu holístico, né? começa depois tu começa a te alinhar com a tua intuição e tu começa a Ah, é acreditar nela, sensacional. meu Deus, tudo muda, É tudo muda. verdade. Tu poupa É. tempo, tu vai ficar numa relação, seja ela relação tipo Você. conjugal. Uhum. Não, uma relação conjugal, uma relação de Tá. trabalho, uma relação de parceria, não interessa. Às vezes tu vai ficar muito tempo numa relação, nesse tipo de relação, e isso vai minar tua energia, vai minar tuas forças, tu poderia estar botando essa energia noutra É pessoa, ou verdade. enfim, sozinho e avançando. E por causa que tu não escuta a tua percepção, não escuta a tua intuição, o teu instinto, por quê? Porque é prática. Uhum. É prática. Tu acaba É mesmo. mantendo e sofrendo muito mais tempo do que necessário. Com a maturidade, a gente vem e vai aprendendo isso. E aí vai acelerando o processo. Né? Processo muitas vezes de Uhum. cortar laços. Muitas É vezes processo de verdade. ruptura, sim. Que é salutar. É. Né? É salutar. Tá tudo bem. Entendeu? Sim, Quando há a sim. necessidade, é salutar. Enfim, é isso Ai, que sobre legal, essa né? questão da É, intuição nosso e tempo daqui tem a que levar pouco em já conta. está acabando. É, que eu ia comentar? Essa questão de autoconhecimento, né? De você ouvir. Então, eu sempre costumo dizer assim que quando eu estou numa situação, seja no trabalho, em casa, ou na rua, seja lá o que for, que dá um negocinho assim no coração, aí eu falo, esse negócio aqui não tá muito legal, né? Porque quando é bom, você fica leve, né? Então, tem várias formas que o teu corpo fala com você, que a tua alma fala com você no seu dia a dia. Só que a gente tem que saber, e tem coisas que a gente também luta contra, né? Você sabe que o negócio não vai dar certo e você tá É, lá é, por ego, por qualquer exato. coisa, né? Você fala, caramba, por que que eu fiz isso daqui, né? Não deveria ter feito, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai lá e faz, e quebra a cara e dá errado. Eu acho que nem o que você comentou, né? Conforme você vai praticando a arte marcial, você acaba trazendo aquilo para você e para o seu dia a dia, né? E você consegue ver isso no detalhe, né? E é verdade, eu já fiz, eu faço muita meditação, assim, né? E quando eu me proponho, até no meu dia a dia do trabalho, que às vezes eu tô agitada, aí eu falo, nossa, eu preciso sair daqui. Às vezes eu vou pro banheiro, gente, tá? Mas eu Uhum. vou pro banheiro e aí eu vou lá. Eu Eu sei que não sei. é um lugar tão, mas é o que tem. A gente faz o que dá. Então, às vezes eu preciso, eu vou no banheiro e eu vou lá e fecho meus olhos e me conecto e fico lá quietinha. E às vezes você vê, passou 10 minutos, você nem percebeu. E aí você sai muito melhor. E aí você também abre mão de não discutir com ninguém, né? De criar situações que. E aí quando você volta, aquilo que era problema já não é mais problema, porque já não está no seu círculo de influência, você já saiu daquela frequência. E aí você às vezes você já até abriu mão. Eu já cheguei a esse ponto, falar assim, cara, eu não vou brigar por causa de discutir, Aham. sabe? Tipo, não, tá bom, vai, é seu, tá, desapega, entendeu? Então, Douglas, a gente tem 26 segundos. Fala rapidinho a sua mensagem. Jura? Juro. Vai, 21. Invista em Olha, eu liderança. adorei. Que o quê? Eu também. Invista em liderança. Aprenda a liderança.
seus filhos, quem Então tem tá bom. filho aí, ó, tá? 9. Eu sei que tu tem que Acabou. salvar aí, né? Tchau. É. Beijo no coração. Beijo.